Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo 20. Acredito que você está muito feliz hoje com esse culto. Estamos aqui adorando a Deus. Um espírito de alegria da parte de Deus se encontra presente. Tenho certeza que quem chegou aqui ficou triste, né? Por causa dos problemas, né? Quem é que não tem problema, né? Então é normal, às vezes a pessoa vem sobrecarregado. Mas mediante o poder de Deus, acredito que toda sobrecarga já bateu de retirada. E você já está bem, já está aliviado. Já está sentindo o refrigério do Espírito Santo. É Atos 9, é 9. É 9. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer aqui a rápida leitura. Verso 20 diz o seguinte: logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este a quem em Jerusalém perseguia e que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. No versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Tá certo? Vou continuar aqui no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Diz assim: enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Vamos entrar em comunhão com o Espírito Santo, agora em oração. Em profunda comunhão com o Espírito Santo. Pode começar em silêncio. Procura se alinhar com a presença de Deus. Comece em silêncio, e depois que você estiver bem em comunhão com Deus, é normal que comece a aparecer os glória aqui, glória acolá, e o fogo começa a pegar na casa. Leve seus pensamentos a Ele, se concentre. Um dos segredos-chave para a perfeita comunhão com o Espírito Santo e a oração é a concentração. Então amarra agora em nome de Jesus todo pensamento que está tirando a tua concentração. O amarra em nome de Jesus toda preocupação. Em nome de Jesus, dá graça para a destruição das fortalezas da mente. Que a gente, Senhor Deus, entre em profundidade
na tua presença. Sinta essa presença. Ai, só isso. É a presença. A igreja que é um com o Espírito Santo. A igreja que está em perfeita comunhão com o Espírito Santo. A igreja que marcha na presença do Espírito Santo. A igreja que é sarada pelo poder do Espírito Santo. A igreja que é curada pelo poder do Espírito Santo. Ei, alma ferida, cansada e angustiada, olha aí a tua cura. Ai, a queimadaga. Ai, debiaçou manamanai. Eu vejo um ferimento na alma. Ai, ve aqui abadalabraça. Eis que a tua cura surge. De que abiaçou andar labraçou vanaga. Ai, de cada labraçou vanabaçou vanaia. A da lablaçama da gasourianda rabianaia. Alma cansada, alma abatida, alma angustiada, alma ferida.
alma marcada. Ai, é que é de gaço. Tem cura hoje. A tua alma será sarada. Porque o poder de Deus é dissipado hoje na casa. Tem avivamento. Tem alegria. Ai, ai, ai. É além daquilo que tu pensa, do que tu imagina. Decassovanápia. Ai, decassovanabasovanayash. Oh, alabraçou. Este demônio é esmagado debaixo dos teus pés. Show. Decassou. Este demônio é um ponto final, assim diz o Senhor. Andarépia, ai, achibequepia, nagasova, ai, chebia, nagasova. É dentro da tua casa, a cabeça da serpente está sendo esmagada. Ai, que bom, sabadagasova. Ai, ok. Ai, Rick. Chamada Gasubikebia Kassovia. Eicho Madagasomedegesevenegia. Ai, de Calabrasamadagassovenebeshivenebia. De Sabada Sovanabia Sívia. Rebia sou andarabasavanagasapia. Mediante a unção tem poder de Deus. E o poder de Deus, quando ele vem, ele cura. Aonde o poder de Deus encontra uma ferida, ele sara. Aonde o poder de Deus encontra uma serpente, ele esmaga. Aonde o poder de Deus encontra uma bruxaria, ele desfaz. Aonde o poder de Deus encontra um doente, ele cura. Ele cura. O poder de Deus está manifesto. Aqui não vai ficar ninguém, não vai permanecer nenhuma doença, não vai permanecer nenhum demônio, não vai permanecer nenhuma dor, não vai permanecer nenhuma aflição, não vai permanecer nenhuma enfermidade. Enfermidade é o teu nome, eu te repreendo, seja apagada agora. Agora. Ai. 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 Até câncer é curado mediante o poder de Deus. Ai, caroços. Ai, mioma, cisto, abscesso. Ei, seja estrangulado agora, caroço. Abscesso. Estrangulado é uma ordem. A ordem é: seja estrangulado agora, cisto, miomas. Deus está trazendo cura em mulheres. Em mulheres, o mioma será exterminado, vai desaparecer. Ai, decaia só anda. Ei, que teu caroço, abscesso, o formigamento, será sarado. Sabada que go ya saia negadala alabla sabala alabla narabada degaçou andarabanagasou. Eu vejo um caroço do tamanho do limão. Aí biaçou agadagaçu. Vai ser estourado. Ei, de aqui a sou andalebia nebia nabias. Ai a sou andalebia que nada sovana. Alabraça madagaçou andacaia sou. Show basova.
Aí. Aí. Vai ter testemunho. Show. Alguém vai vir à frente nos próximos dias e vai dar o testemunho dessa cura. Você vai dizer só assim, ó: Deus revelou através do pastor mioma, e os miomas desapareceram. O caroço desapareceu. Ai. Aleluia. Santo, santo, santo. A serpente está esmagada. O que? Ela já está esmagada. A cabeça da serpente está esmagada. Mal nenhum ela pode fazer. A serpente pode até ser resistente, mas se esmagar a cabeça, já era. Já está esmagada. 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 Aí, obreiro. Todo mal salta do estômago dela. Agora. 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 Se tem bruxaria, Espírito Santo, faz ela vomitar. Se tem enfermidade, faz ela vomitar. Se tem mandinga, encantamento, faz ela vomitar. Ó, 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 ó. Aí, pra fora agora. Sai do estômago dela agora, todo mal. Todo mal, morte. Se tiver morte, sai do estômago dela. Faz ela vomitar o Espírito Santo, o espírito da morte. Faz ela vomitar o câncer. Faz ela vomitar o espírito da enfermidade. Faz ela vomitar o espírito dos miomas. Tá forte a presença. Tá forte a presença. Está forte a presença. Tem vitória para crente. Tem vitória, tem vitória, tem vitória. Ai, lebraçorica mandagaçobiadaré. Tem vitória para crente. Aleluia. Tem vitória para crente hoje. Todo mal solta da vida dela agora. Todo mal. Espírito Santo, faz ela vomitar todo mal agora. Faz ela vomitar, vomita todo mal agora. Toda maldição agora, vomita. Vomita. Todo mal, demônio, salta a vida da jovem. Solta. Há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus. Solta, demônio da vida dela.
Jesus. Solta, sai da vida dela agora. Em nome de Jesus. Sai. 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 Em nome de Jesus. Eu dou a ordem. Sai agora. Sai. 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 Mediante o poder de Deus, o mal tem que sair, o demônio tem que se retirar, a enfermidade tem que ser curada, não vai prevalecer, porque a serpente já está esmagada. Aleluia, aleluia. Alabla sombra, alabra sombra, naradianaga sabe. Aleluia. Aleluia. Sai! Em nome de Jesus, sai! Vai sair! Sai todo mal! Todo mal! Todo mal! Em nome de Jesus! Sai da vida dela! Em nome de Jesus! E para de zoada, Satanás! Tu vai sair! Vai sair! Sai! Agora, sai! Sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Deixa ele em paz! Deixa ele em paz! Em nome de Jesus! Deixa ele em paz! Eu vou soprar uma vez e tu vai sair de vez! Agora! Em nome de Jesus! Sai! Em nome de Jesus! Pelo fogo do Espírito! Pelo fogo do avivamento! Em nome de Jesus. Opressão, solta da vida agora dela. Vou contar de até 3. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sai! 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 Bate palma. Levanta ela, Mabel. Levanta ela, Mabel. Senta ela aqui na cadeira. Senta ela na cadeira. Geisa. Geisa. Tá bem? Tá sentindo bem? Tá bem? Diz assim, amém. Sente bem. Todo o mal da tua vida, eu conto de 1 até 3, em nome de Jesus. 1, vai sair em nome de Jesus. 2, em nome de Jesus. Sai agora. 3. Em nome de Jesus, sai e deixa ele em paz. 3 vezes. Em nome de Jesus. Sai. 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 Isso aqui. Pronto, levanta ela agora, levanta. Vamos para levantar ela, levante. Vai levantar. Quem que está bem, diga amém.
senhor está sentindo bem, Rolando? Está sentindo bem? Sentindo bem, né? O pessoal pode sentar. Eita, glória a Deus, então vamos prestar aqui atenção. Vou aqui falar um pouco da palavra rapidinho, tá certo? Amém? Que aqui diz a palavra do Senhor. Aqui no versículo 30 fala a respeito de Saulo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O que eu gostaria de falar é, continuando aqui sobre o que estava sendo pregado na quinta-feira, certo? A respeito da unção, do chamado, a respeito do ministério pessoal de cada pessoa, certo? Quando eu falo ministério, eu não estou falando num ponto comercial com uma placa de uma igreja na porta, não. Não é isso não, isso aí não é ministério não, isso aí é uma igreja. O ministério é o chamado, tá certo? A Bíblia lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, fala acerca dos ministérios, né? Em um dos ministérios, eu não me lembro todos, mas acho que são 5, 6 ministérios. Qual é o ministério que tem? É o profeta, é o pastor, é o mestre, é o bispo, tá certo? Então esses são os ministérios. Tem gente que tem um ministério, tem gente que tem um ministério para pastorear, tem gente que tem a chamada para ser profeta. Profeta, que eu digo, não é o dom espiritual, porque existe os dons espirituais, o dom da profecia, e existe o ministério de profeta. Quem tem um ministério de profeta, ele já nasce com aquele dom, com aquele chamado, ele já nasce para aquilo ali, ele já é criado desde o ventre para aquele chamado. Então é para que tem o ministério de profeta. Mas existe também o dom da profecia. A pessoa não tem chamado, não tem o ministério de profeta, mas recebe o dom de profetizar, tá certo? Então quando falo em ministério, estou falando da chamada, da sua missão, né? Que tem gente que fala assim, é o ministério Justidei. Aí quando a gente fala em ministério, pensa que é o ponto na esquina. Não, tá certo? A igreja, como é que tem escrito ali na frente que é? Igreja, a igreja. O ministério é o meu. Eu tenho um ministério de pastor. A minha esposa, ela tem um ministério de profetisa. Ela é profeta. Ela é profeta não pelo dom espiritual, mas ela é o ministério profético na vida dela. Ela nasceu para isso, tá certo? Amém? Até que ela era profeta desde bebê, sem nem saber. Ela não sabia que era já era. Ela profetizava sem saber. Deus dava revelação para ela sem saber, entendeu? Porque é o ministério, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério. O ministério dele é que Paulo era o que? Era profeta? Hein? Ninguém sabe o ministério do apóstolo Paulo. Paulo era o que? Era profeta? Era? Isaías era o que? Jeremias era o que? Ah, certo. Paulo era o que? Ele é apóstolo. Ele é um apóstolo missionário. Então esse era o chamado dele, tá certo? Então quer dizer que o apóstolo Paulo nunca profetizou. Ele pode profetizar pelo dom da profecia, tá certo? Pelo dom da profecia ele pode profetizar. Até Saul profetizou?
Só que Saul não profetizou pelo dom da profecia, Saul profetizou pelo Espírito Santo. Foi um dia que ele estava mais sensível. Vamos por acaso, ele ia passando, tinha um rancho de profetas, e aquela atmosfera profética alcançou ele. Então por um momento ele foi profeta. Naquele momento ele ia passando, aí tinha os profetas profetizando, tocando harpa, e ele sentiu aquela unção. Quando ele foi ver, ele estava profetizando, mas também nunca mais. Por que nunca mais? Porque ele nem é profeta, e porque também ele não tinha o dom da profecia, tá certo? Então tem gente que profetiza, né, por três maneiras. Existem três maneiras de profetizar: é pelo ministério de profeta, pelo dom da profecia e pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Foi um vento que passou. Estava tão triste, comecei a ler a palavra, aí de repente senti um frio, senti um arrupião. Quando eu fui ver, eu estava profetizando. Foi pelo Espírito, foi só saber, né? Eu imagino uma pessoa falando, né? O Saul falando, já faz 20 anos que isso aconteceu. Saul falando, já faz 20 anos, nunca mais profetizei, não sei porquê. É porque, entendeu? Aí é isso que nós estamos falando, tá certo? Nesses dias. Então veja bem, a igreja de Cristo, tá certo? A igreja de Cristo. Então Cristo, Jesus, ele deixou Pedro. O que foi que ele disse para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele é o líder da igreja primitiva, é o líder da igreja cristã. Quem foi que nomeou? O próprio Jesus. O próprio Jesus nomeou ele. Então depois que Jesus subiu e veio o Espírito Santo, então Pedro, como líder da igreja cristã, então ele formou a sua liderança. Quem era a liderança da igreja cristã? Quem eram os principais? Hoje é ensino bíblico, né? Quem? Só escuta. Fala. Pedro é o líder, é o pastor, é o apóstolo. Tiago e João. Tiago e João é como se fosse os copastores, é como se fossem os presbíteros, porém eles também foram nomeados como apóstolos, tá certo? Então eram os líderes da igreja cristã. Depois deles, né, eles vendo que estava muito pesado, né, porque eles tinham que pregar a palavra, eles tinham que orar muito, eles tinham que fazer missões, e também tinham os outros serviços, como preparar a Santa Ceia, como arrumar as cadeiras, como, vamos dizer aqui, preparar, digamos, né, na época não tinha, preparar o equipamento de som. Então ficava muito pesado para os apóstolos ter que estar orando, jejuando, preparando a palavra e ao mesmo tempo fazendo as demais coisas. Então foi nomeado os... Eita, estava precisando mesmo desse ensino. Os diáconos. Então foi nomeado, se eu não me engano, foram 7 diáconos, homens doutos, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Um deles, só para vocês se lembrar, foi Estevão, aquele que morreu apedrejado. Então ele foi um dos diáconos da igreja. Então observe que a igreja cristã, ela sempre teve, desde a sua formação, ela teve uma liderança, né? Ela teve, ninguém saiu por aí, né? Dizendo que é apóstolo, dizendo que é pastor, dizendo, sem ter uma cobertura espiritual. Ninguém. Não tem, na igreja cristã não tem isso. Ah, pastor, mas Jeremias, né, mas Isaías, como é que quem eram os pastores dele, quem eram os líderes dele? Observe, no caso dos profetas da antiga aliança, o próprio Deus chamou eles, o próprio Deus se apresentou para eles, seja através da voz, de uma visão, ou através do anjo. Então
eles foram chamados diretamente por Deus. Então eles andavam debaixo da cobertura espiritual de Deus, do Espírito de Deus. Profetas da antiguidade eram assim. Mas Jesus, ele inaugurou uma igreja. A igreja começou, conhecida como a primitiva, e ela vem passando de geração em geração até hoje. Essa igreja é a igreja de Jesus Cristo, tá certo? É a igreja que Jesus deixou. Então, sempre teve uma liderança, tá certo? Sempre teve uma cobertura espiritual, tá certo? Os diáconos, para poder servirem, né? O que é que significa o nome diácono? É aquele que serve, né? Do hebraico significa, está escrito como garçom, né? O que é que significa garçom? É aquele que serve as mesas. Então, para ser diácono, tinha que ser escolhido pelos apóstolo, pelos líderes da igreja. Não é assim, eu vou aqui, rapaz, eu quero saber, eu tô, sei lá, tô desempregado, vou abrir uma igreja aí para ver se as coisas melhoram para mim. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas, tá certo? Tem que ter o chamado, né? Tem que ser escolhido. Davi, ele foi pastor de ovelha, pastor de Israel. Ele foi escolhido, né? Foi o profeta Samuel. Deus falou com Samuel. Samuel foi até ele com azeite e ungiu Davi, tá certo? Davi foi rei e pastor das ovelhas de Israel. Então sempre foi assim e sempre continuará sendo, tá certo? Pastor, sim, mas aí, e Paulo? Como é que foi Paulo? Nós vemos aqui, nós sabemos, Paulo teve um encontro com Jesus, né? Na época Saulo, ele caiu do cavalo, né? Ficou cego. Ananias orou, ele ficou curado, foi batizado com o Espírito Santo. Aí onde entra o texto de hoje. No versículo 26 diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, Saulo recém-convertido, né? Paulo recém-convertido, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara em Damasco, como em Damasco falava ousadamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava também, disputava contra os gregos, mas eles procuravam matar. O que foi que aconteceu com Saulo? Saulo, ele foi batizado. Então, ele estava no primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor, tem gente, nem todos, mas tem gente que quando é batizado no Espírito Santo, ele quer sair, quer pregar, quer botar a casa de oração, quer botar a mão na cabeça de todo mundo. Ele é aquele primeiro amor, né? Ele está empolgado, né? Ele quer, sei lá, ele quer abrir igreja, né? O cara acabou de ser batizado no Espírito Santo, quer abrir uma igreja, quer ser apóstolo, né? Já, entendeu? Já bota um crachá de profeta, tá certo? Isso aí faz parte do primeiro amor. Isso acontece, né? As pessoas jovens, né? Então a gente entende, né? E a gente acha bonito, né? Oh, glória, a pessoa está cheia do amor de Deus, né? Tá cheia. Só que tem que ter prudência, cuidado, tem que ter cuidado, tá certo? Para não agir pela emoção, tá certo? Tudo tem decência e ordem. Olha o que foi que aconteceu com Saulo. Saulo, depois que ele aceitou Jesus, foi batizado. Então está dizendo nesse texto que ele pregava ousadamente a respeito de Jesus. Sim ou não? Ele foi para Jerusalém, ele pregava. Então ele estava ali com sede. Ele nem sequer tinha sido apresentado a quem? Quem é o líder? Pedro. Ele não tinha nem sequer, só quem conhecia ele era Ananias. Ananias orou nele. Ananias não era líder, Ananias era discípulo. Então Ananias orou, ele foi curado. Então logo em seguida ele estava em Jerusalém e em Damasco, começou a pregar em Damasco, sem antes passar pela liderança. Os líderes eram Pedro, o Pedro é o cabeça, o líder, né? O que formava a liderança junto com ele era Tiago e João. Então, aí que foi que aconteceu com Saulo? Não, pastor, mas Saulo, ele pregou, a palavra está dizendo que as pessoas, não, as pessoas queriam matar ele. Olha o que aqui diz.
E falava, versículo 29, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava também e disputava contra os gregos, ele até discutia com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Tiveram que mandar Paulo embora. Paulo, por quê? Porque estava causando um alvoroço em Jerusalém. A pregação de Saulo, em vez de trazer paz e conversão, estava trazendo confusão em Jerusalém. Está dizendo aqui, é só você ler, estava confusão, de maneira que tiveram que Paulo... vai ter que ir embora porque estão querendo te matar. O negócio estava tão difícil que no texto aqui acima, que queriam matar ele e botaram ele dentro de um cesto, para poder tirar ele da cidade escondido no cesto. Diz uma coisa para mim, tem paz nesse negócio? Aí Paulo foi enviado para onde? Tarso. Qual é o nome dele? Saulo de Tarso. Mandou para casa. Vai para casa, menino. Aí o que foi que aconteceu? Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Paulo teve que ir embora para as igrejas ter paz. Alguém já pregou isso para você? Ninguém nunca pregou isso para mim, não. Eu estava aqui orando aqui e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ó, vou te ensinar e tu ensina para a igreja. Ninguém nunca me ensinou isso aqui, não. Eu estava aqui sentado nesse chão aqui, ó. Sentado aqui no escuro. Aí o Espírito começou a me dizer tudinho, foi mostrando os versículos. Aí ensina. Mas o que estava em Saulo não era de Deus? Era o Espírito Santo. Era o poder de Deus. Ele estava convertido. Só que em termo ministerial tem que ter decência e ordem. Aí Paulo foi enviado para Tarso. Então as igrejas da Judéia e da Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então deram um sumiço em Paulo. Vamos ver agora o que é que diz em Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 1. Onde é que Paulo está agora? Está em Tarso. Depois, passados 14 anos, quantos anos? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo a Tito. Depois de 14 anos. Foi passar pelo processo. Até Davi, depois que foi ungido, ele teve que continuar atrás das malhadas. Teve que passar um tempo. Então, Paulo, ele se precipitou, ele recebeu o batismo e já foi ser missionário, já queria visitar as casas, já estava querendo fazer campanha, já estava querendo colocar a mão em todo mundo. Aí deu uma maior confusão. Levaram Paulo para Tarso, volta para cá. 14 anos depois, Paulo estava sendo preparado durante 14 anos para o ministério. Uma vez Deus falou assim para a gente: para mim preparar uma pessoa para o ministério demora em média de 10 a 15 anos. Deus falou aqui no ouvido da Flávia. Aí depois eu vim ver aqui, rapaz, o Paulo foi 14 anos, ele aceitou Jesus, foi batizado, mas voltou para casa depois. Aí o que acontece? Agora no versículo 9 do mesmo capítulo. E conhece, então ele foi para Jerusalém 14 anos depois. Barnabé, que fazia parte da igreja primitiva, então ele levou Saulo até Jerusalém. E no versículo 9, conhecendo quem? Tiago, quem é Cefas? Pedro e João. 14 anos depois, agora chegou a vez de Saulo. Agora chegou a vez. 14 anos depois, Barnabé levou até Tiago, Pedro e João, que era considerado como o quê? Os colunas. Olha aí. Aí tem gente que é rebelado, diz assim: não, esse teu pastor aí está querendo prender vocês. Isso não existe não, minha filha. A Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Calma, para pregar o evangelho a toda criatura, mas calma. Não vai botar casa de oração agora não, rapaz. Calma. Prega para tua mãe, prega para teu pai, prega para teus irmãos, prega para teus vizinhos, vai devagarinho.
Saulo teve que voltar para Tarso. Passou 14 anos, acredito que, porque em Jerusalém ele já estava nas praças. Aí ele voltou para Tarso para quê? Ele foi aprender, foi pregar primeiramente para o papai, para a mamãe, para os irmãos, para os vizinhos, para os amiguinhos do colégio. Calma. Enquanto isso vai aprendendo, vai amadurecendo, ainda está no leitinho. Ainda tem que ter revestimento, tem que receber poder do alto. O próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do alto. Aí depois disso, aí pregai o evangelho aos confins da terra. Vão para Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então tem o revestimento de poder quando se tem o chamado. Ainda tem essa. Quando se tem o chamado. Aí agora Paulo foi conhecido, né? E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-no as destras. Foi que eles deram as mãos. Deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então eles se reuniram, eles foram até os líderes da igreja, eles deram as mãos, entraram em concordância, comunhão. Paulo, tu vai para os gentios e nós vamos continuar com os judeus, com os da circuncisão. Aí, continuando no versículo 10, recomendando, ainda teve uma recomendação de Pedro, somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer. Então Paulo disse, ele disse, então Pedro, então Paulo, agora pronto, você já está apresentado, então agora você está consagrado, você é apóstolo, então nós oramos, Deus confirmou, então você vai pregar para os gentios e nós vamos continuar com os da circuncisão. Mas Paulo, eu só vou te dar uma recomendação, que se lembre dos pobres. Aí continua Paulo respondendo, então Paulo respondeu, e que também procurei fazer com diligência, ou seja, ele obedeceu a sua liderança. Ele procurou fazer com diligência o que Pedro recomendou. Tá certo? Amém? Todo mundo entendendo? Então aqui, agora, Saulo, né? Saulo, nós estamos toda a trajetória ministerial de Saulo. Agora Paulo, apóstolo Paulo, agora ele está pregando para os gentios debaixo da cobertura espiritual do pastor, do apóstolo Pedro, que é o líder da igreja nomeado pelo próprio Senhor Jesus. Depois de passado um tempo, só que o chamado de Paulo era muito mais além, né? O ministério de Paulo era missionário, né? Então ele era apóstolo missionário. Então iria chegar o tempo que Paulo, agora ele ia andar debaixo da cobertura somente do Espírito Santo, né? Por quê? Porque ele ia implantar igrejas, sim ou não? Não foi Paulo que implantou as igrejas toda a Ásia, né? Ele fez 3 viagens missionárias. Então Paulo agora ele precisava, só que ele tinha que obedecer, tinha que respeitar o seu tempo e a sua liderança. Então, pastor, o que foi que aconteceu? Agora vamos em Atos, volta aqui para Atos 13. Vou terminar agora, viu? Atos 13, está todo mundo preparado para ouvir? E na igreja que estava em Antioquia, o que estava em Antioquia? A igreja. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sidrineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, o que é que eles estavam fazendo? Jejuando e orando. E o Espírito Santo falou com os profetas daquela igreja de Antioquia: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram.
Aí agora Paulo vai para a sua primeira viagem missionária. Agora sim, agora Paulo pode abrir igreja. Agora sim, ele pode abrir casa de oração. Agora sim, porque agora o próprio Espírito Santo despede ele e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, deixa Paulo comigo. Deixa agora Paulo comigo. Agora é eu e ele. Aí agora ele estava liberado. Agora ele podia abrir casa de oração. Ele podia fazer campanha. Foi isso que ele foi fazer. Ele foi nas cidades. Ele foi fazer campanha. Ele foi fazer oração, ele foi orar pela igreja e foi implantar igrejas, tá certo? Amém? Foi isso que Paulo fez. Amém? Então aqui é uma ilustração como é que se funciona um ministério. Se alguém falar para você, mas que história é essa? Que você não pode, não. Até Saulo estava debaixo de uma cobertura espiritual. Todo mundo está debaixo da cobertura espiritual. Pedro estava da cobertura espiritual. Pedro, ele inicializou a igreja primitiva porque Jesus disse: tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então depois ele nomeou Tiago e João para ser os seus copastores. E depois ele nomearam 7 diáconos para ajudar a servir as mesas. E depois, quando Paulo se converteu, devido ele estava muito afoito, então ele voltou para Tarso, Saulo de Tarso. Ele voltou para Tarso. 14 anos depois, Barnabé levou ele para Jerusalém. E agora sim, foi direitinho. Ele foi se apresentar na igreja, por ir da igreja. E eu li: agora tu vai. Nós ficamos aqui com isso da circuncisão e você vai pregar para os gentios. Agora Paulo estava debaixo da cobertura espiritual de Pedro, daquela igreja que estava em Jerusalém. E por fim, os profetas daquela igreja da Antioquia orando e jejuando. Então o Espírito Santo falou: despede Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então eles imporam as mãos, ungiram ele e Paulo partiu para a sua primeira viagem missionária. Depois da viagem missionária, depois a segunda viagem missionária, depois a terceira viagem missionária, onde ele terminou, finalizou seu ministério, combati o bom combate e encerrei a carreira, guardei a fé. Aonde foi? Quem sabe? Em Roma. Certo? Amém? Hoje foi uma pequena escola bíblica a respeito de cobertura espiritual, de chamado, a respeito de você saber como é que é o negócio, tá certo? Portanto, se você chegar por aí, aqui é uma casa de oração, cuidado. Eu vim aqui fazer uma campanha na tua casa, cuidado. Quem são os pastores? Quem são seus pastores? Qual igreja você congrega? Porque missionário, ele tem que estar debaixo de cobertura pastoral. Missionário que não tem pastor, ele não pode fazer missão. Muito menos diáconos e obreiros. Amém? Não pode. Paulo tentou fazer isso no início da sua conversão, quebrou a cara. Quiseram matar ele, foi expulso da cidade. E a Bíblia está dizendo que depois que mandaram ele de volta para Tarso, houve paz em Jerusalém e a igreja continuou se multiplicando e crescendo. Paulo teve que ir embora. Por quê? Porque como não era a hora, como ele não estava debaixo de uma cobertura pastoral, na verdade ele estava sendo um grande embaraço em Jerusalém. Estava embaraçando, bagunçou tudo. Acabou-se a paz de Jerusalém. Paulo pregando sem ter passado pelo pastor Pedro, Tiago e João. Paulo, foi, eu sabia. Deus tinha me dado essa palavra. Deus tinha me dado essa palavra que eu falei para vocês, né? Aí de manhã, ela teve a visão de Paulo. Ela sabia que era Paulo, Deus falou para ela que era Paulo. Aí quando falou isso eu pensei, a confirmação, essa palavra que tem que pregar hoje. Até não sabia não, nem contei nada para ela, tá certo? Amém? Quem entendeu? Entenderam? Entendeu? Está entendido, né? Quando alguém vier querer te embaraçar, dizer assim, até Saulo,
Quando ele foi pregar, sentar debaixo da cobertura pastoral, gerou uma maior bagunça em Jerusalém. Jerusalém perdeu a paz, tiveram que expulsar ele de lá e mandar de volta. 14 anos depois que ele estava maduro, aí quando ele voltou, ele foi para onde? Foi para a praça? Foi direto para a igreja de Jerusalém. Eu sou Saulo de Tarso. Eu caí do cavalo, Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Jesus me revelou que eu tenho um chamado. Depois vamos orar por você, se ajoelha aí, vamos orar. E lá Deus mostrou a obra que tinha com ele. Então, agora, ele saiu pregando. Cadê que houve confusão? Depois que Paulo estava debaixo da cobertura do apóstolo, teve confusão? Teve não. Todas as cidades que ele passava, ele abria a igreja. Abrir igreja, ganhar alma por toda a região da Ásia Menor, Ásia Maior e tudo mais. Amém? Vamos ficar de pé só para encerrar. Te agradecemos, Deus, por esta palavra. No nome de Jesus, Senhor Deus, por este ensinamento, Senhor Deus, hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos venham estar. Senhor Deus, se tem alguém que está embaraçado por causa, Senhor Deus, de alguém que colocou as mãos e não tinha autoridade, não tinha cobertura espiritual para fazer isso. Se tem alguma casa, Senhor Deus, que foi afetada, se tem alguém, Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja amarrado agora o demônio, que seja esmagada a cabeça da serpente, que seja retirado todo o mal, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.